Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 28. Capítulo 377. Faz sentido. Com o herói vestido de branco no controle, como eu poderia invocar os 10 anéis de volta? Agora que ele se foi, os anéis naturalmente retornam ao meu controle. Chuvenvu murmurou, percebendo. Mas não havia tempo para pensar no assunto. Sentindo a tensão crescente, ele apertou os 10 anéis com mais força, o rosto tomado pela vigilância. Os 10 anéis não eram algo de que ele pudesse se desfazer. Se o herói vestido de branco os tivesse exigido, ele não teria resistido. Mas a atitude desdenhosa do herói em relação aos anéis deixava claro que eles não tinham valor para ele. Eram Thor e seus companheiros que os buscavam. Rangendo os dentes, Chuvenvu decidiu não abrir mão dos 10 anéis. Naquele momento ela, vestida com sua radiante armadura de batalha, flutuou para o lado dele. Ao ver isso, Fandral puxou Thor, que cerrara os punhos, claramente com a intenção de dizer algo. Vamos embora por enquanto. Cuidamos disso depois. Respirando fundo e reconhecendo a disparidade de forças, Thor cedeu a contragosto. Ele junto com Valkyria e os outros atravessaram o portal, desaparecendo da Vila Taro. Enquanto suas figuras desapareciam, tanto o grupo de Ela quanto os moradores de Taro soltaram suspiros silenciosos de alívio. Enquanto isso, em Asgard, Cid tinha pouco interesse no que aconteceu depois. Seu foco estava inteiramente em sua habilidade de brilho solar de nível 4 e em sua divindade de nível 4. Habilidade, divindade, 1667-2000 nível 4. Eu me pergunto que mudanças a divindade de nível 5 trará. Cid refletiu com antecipação. Seus pensamentos se voltaram para o juiz celestial Arishem e os antigos deuses antigos. Sem um aumento significativo de poder, enfrentar qualquer um deles seria uma ruína certa, mesmo em Asgard. Pensando nisso, Cid ativou sua habilidade de furtividade e recuperou uma pedra artefato negra. Ao ativá-la, ele iniciou uma onda única de energia. Logo, a cena familiar se desenrolou diante dele, mas, dessa vez, centrada em Asgard. Membro do panteão de Asgard, sua existência é um obstáculo para mim. Seu poder é insuficiente. Uma voz fria e indiferente ecoou. Momentos depois, as formas divinas de Cid e Odin foram obliteradas por um enorme raio de energia. O feixe de energia continuou sua descida implacável, penetrando o núcleo de Asgard. Estrondo. Diante da explosão catastrófica, Asgard tremeu violentamente. Uma luz ofuscante e uma destruição flamejante envolveram o reino. Estrondo. Asgard foi aniquilada por Arishem, um ato casual de erradicação. Ao contrário da Terra que merecia atenção especial, Asgard não tinha tal privilégio. Em um instante, todos os Asgardianos, incluindo Thor, pereceram em meio às explosões. Longe da Terra, ela parecia pressentir a calamidade. Um silêncio profundo a envolveu. Ela sabia. Asgard se fora. Seu pai, o velho, provavelmente também se fora. Ragnaro era uma maldição que nunca acabaria de verdade. De volta à realidade, Cid franziu a testa profundamente. Como esperado, sem um aumento significativo de poder, o resultado permaneceu inalterado. Até Asgard foi aniquilada, junto com seus habitantes. Esqueça. Vou voltar para a Terra por enquanto, Cid murmurou ironicamente. Comparada a Asgard, a Terra parecia um lugar mais administrável para se viver. No mínimo, sua destruição não o preocuparia tanto. Além disso, a Terra provavelmente não seria destruída tão facilmente. Com a decisão tomada, ele recolheu a Pedra Negra e voltou a olhar para Thor e seu grupo, que retornavam. Saindo da furtividade, Cid se aproximou deles. O quê? Você está voltando para a Terra? Exclamou Thor, com o rosto cheio de descrença. Por quê? Não é melhor aqui em Asgard? Fandral e os outros compartilhavam a perplexidade de Thor, visivelmente relutantes em deixar uma figura tão poderosa deixar Asgard. A expressão de Cid ficou estranha. Ele não podia dizer exatamente que permanecer em Asgard só levaria à sua ruína coletiva em uma explosão de fogo. Em vez disso, ofereceu uma explicação vaga, previu um mau presságio e decidiu retornar à Terra. Suas palavras deixaram Thor e Heimdall, que tinham acabado de se aproximar, momentaneamente atordoados. Um aviso? Outra profecia? Thor ofegou com a expressão cheia de choque. Heimdall e os outros imitaram sua reação. Cid ficou perplexo com as respostas dramáticas. Era um comentário casual, mas eles pareciam profundamente comovidos. Thor suspirou. Quando Loki enviou a armadura destruidora para nos atacar, você previu isso com antecedência. Em diversas ocasiões, você demonstrou uma visão profética. E agora está tendo outra visão. Fandral e os outros olharam para Cid com reverência. Em qualquer panteão, o poder da profecia era visto com admiração. Ouvindo as palavras de Thor, a expressão de Cid ficou estranha. Eles ainda se lembravam daquele incidente depois de todo esse tempo? O rosto de Thor ficou sério. Que tipo de evento te obriga a ficar na Terra? Todos os outros estavam igualmente curiosos, confusos e inquietos. Cid hesitou brevemente antes de responder. Você entenderá quando chegar a hora. Sem dar mais detalhes, ele acenou com a mão, conjurando um portal dourado. Faíscas amarelas brilharam quando um caminho para a Terra emergiu. Cid caminhou em direção ao portal. Espere, e a mãe, Thor começou. Mas antes que ele pudesse terminar, a figura vestida de branco desapareceu pelo portal. O assunto logo chegou a Frigga e Odin. O rosto da rainha Frigga estava tomado pela preocupação, enquanto Odin parecia perplexo. Tentando tranquilizá-la, ele disse, Frigga, ele vai ficar bem.
Seja lá o que for, saberemos no devido tempo. Toda Asgard estará com ele. Ninguém poderá machucá-lo. Frigga relaxou um pouco com suas palavras. Enquanto isso, Cid chegou a um beco isolado na terra, retomando seu treinamento. Sob a luz do sol, suas habilidades avançaram constantemente. Experiência. Sol mais 1. O tempo passou rápido e logo 2 dias se passaram. Divindade experiência mais 1. Divindade experiência mais 1. Habilidade. Divindade 1999-2000 nível 4. Sentindo a abundante energia da fé ao seu redor, os olhos de Cid brilharam de expectativa. No momento seguinte, enquanto ele absorvia um último ponto de energia de fé, a informação sobre sua divindade se transformou. Divindade experiência mais 1. Habilidade. Divindade máximo, nível 5. Capítulo 378. Quando a notificação soou, Cid imediatamente sentiu a transformação de sua divindade interior. Uma luz branca radiante emanava de seu núcleo divino. As 72 facetas originais do núcleo divino mudaram e se transformaram rapidamente. Logo, um núcleo deslumbrante apareceu dentro dele, aparentemente com 99 facetas, embora sua forma mudasse constantemente. Só de sentir isso, Cid pôde sentir o imenso poder emanando do núcleo divino aprimorado. São só essas as mudanças? Ele se perguntou em voz alta. Além de sua divindade avançar para o nível 5, não parecia haver nenhuma outra alteração perceptível. Sentindo-se um pouco decepcionado, Cid acenou com a mão e casualmente lançou um feitiço de portal. Faíscas amarelas se acenderam e ele atravessou, recebido por uma onda de calor escaldante. O ambiente ao redor estava cheio de areia dourada, e a luz solar escaldante distorcia o próprio ar. Um deserto. Cid escolheu a paisagem desolada para testar suas novas habilidades sem causar muita perturbação. Com uma simples imagem mental, tanto o feitiço do portal quanto a joia do espaço poderiam facilmente transportá-lo para tal lugar. Observando o vasto e vazio deserto, Cid instintivamente começou a experimentar, testando a velocidade do voo. Usando um cronômetro, ele flutuou 1 metro acima da areia. Num piscar de olhos com um leve ruído, sua figura desapareceu de seu local original, aparecendo a 10 quilômetros de distância quase instantaneamente. Um rastro de poeira e um assobio alto e penetrante ecoaram atrás dele. Uma longa trincheira marcava o chão do deserto, como se uma espada a tivesse atravessado. Ignorando o caos deixado em seu rastro, Cid olhou para o cronômetro e rapidamente fez alguns cálculos. 76 vezes a velocidade do som. Franzindo a testa, Cid murmurou, insatisfeito, ainda muito lento. Embora sua velocidade tenha melhorado significativamente, ela ficou aquém de suas expectativas para um núcleo divino de nível 5. Testando magia do caos. Uma luz vermelha piscou em suas mãos. É magia do caos experiência mais 1? A energia caótica formou um feixe e disparou em direção ao chão. Estrondo. Em um instante, uma enorme cratera apareceu, seu conteúdo evaporado pela energia caótica. Cid suspirou levemente decepcionado. O aprimoramento da magia do caos era proporcional à melhora em seu voo, perceptível, mas não inovador. Testando o comando divino. Sem pensar muito, Cid decidiu testar a força de seu comando divino. Luz. Ele proferiu. Antes que ele pudesse terminar, os resultados o surpreenderam. Num instante, a luz solar num raio de 1.200 quilômetros intensificou-se dramaticamente, inundando a área com um brilho radiante e abrangente. Era como se o mundo tivesse sido submerso em um mar de luz. Alarmado, Cid rapidamente interrompeu os efeitos de seu comando divino. O fenômeno se dissipou num piscar de olhos, durando apenas um segundo, como uma ilusão passageira. Se tivesse continuado, a anormalidade sem dúvida teria chamado a atenção de nações do mundo todo. Afinal, um raio de 1.200 quilômetros era impossível de ignorar. Revelação. Um grande impulso para habilidades baseadas em luz. Embora Cid tenha ignorado o incidente, sua mente estava a 1.200 quilômetros. O alcance do comando divino disparou um salto absurdo e sem precedentes comparado aos aumentos marginais vistos em outras habilidades. Para confirmar sua hipótese, Cid ativou luz do sol. Experiência. Sol mais 1. Instantaneamente, a luz solar num raio de 90 km tornou-se anormal. Preparado dessa vez, Cid rapidamente cancelou a habilidade. Mesmo assim, ele não pôde deixar de se sentir surpreso. O alcance de luz do sol aumentou de 15 km para 90, um aumento de 6 vezes. Com tal poder, ele poderia destruir uma pequena cidade em um instante. Gradualmente, Cid foi juntando as peças da verdade. O núcleo divino de nível 5 não era ineficaz. Sua transformação amplificava especificamente habilidades baseadas em luz a níveis sem precedentes. Faz sentido. Balder era o deus da luz. A transformação do núcleo divino se alinha com a sua natureza, refletiu Cid. Para verificar sua teoria, ele convocou a energia luminosa dentro dele. Raios brilhantes de luz se materializaram em sua palma. Cid direcionou a energia para um feixe que atingiu o chão. Testando a energia luminosa. Um raio dourado perfurou o chão do deserto. Estrondo. Uma vasta área de areia derreteu instantaneamente antes de vaporizar completamente. Cid notou imediatamente o aumento. Sob a influência do núcleo divino, seus ataques de energia baseados em luz ficaram exponencialmente mais fortes. Testes subsequentes revelaram que seu corpo divino havia melhorado de forma semelhante.
Mesmo que uma saraivada de mísseis explodisse diante dele, sua pele permaneceria ilesa, embora suas roupas pudessem não resistir tão bem. Conclusão: um novo nível de poder. Todas as habilidades ligadas a Balder foram imensamente amplificadas. O núcleo divino de nível 5 representou um avanço significativo, concedendo a Cid uma confiança renovada. Pela primeira vez, ele sentiu um pouco de segurança. Será que eu conseguiria enfrentar o juiz celestial Arishem agora? Cid ponderou, com os olhos brilhando de expectativa. O próximo objetivo: nivelar o sol. A excitação aumentou quando seus pensamentos se voltaram para a luz do sol. Se luz do sol alcançasse o nível 5 e se conectasse com o núcleo divino, quão poderoso se tornaria? Talvez isso marcasse o verdadeiro avanço que ele buscava. Observando o progresso de desbloqueio de Balder, as expectativas de Cid aumentaram. Progresso de desbloqueio: 80%. Seu olhar se voltou para seus pontos de energia acumulados. Pontos de energia: 8.663. Os números não o surpreenderam. Apesar de se concentrar em suas habilidades, ele acumulava pontos de energia constantemente em momentos de ócio. Sem perder tempo, Cid canalizou os pontos para o progresso de Balder. A barra de desbloqueio pescou. Progresso de desbloqueio: 81%. Os olhos de Cid tremeram em leve frustração. 8.000 pontos por um aumento de apenas 1%? Embora coletar tantos pontos levasse pouco mais de meio dia, a quantidade necessária era assustadora. Mesmo assim, a expectativa superou o aborrecimento. Cada entidade central do Orochi e a feiticeira Escarlate possuía uma habilidade de nível ômega em seu cerne. Balder, o deus da luz, sem dúvida não seria exceção. O núcleo divino poderia rivalizar com uma habilidade de nível ômega, mas Cid tinha certeza de que o verdadeiro poder de Balder ainda não havia se manifestado. Será que vai chegar a 85%? Ou 90%? Talvez 95%, ou até 100%. Capítulo 379. Cid estava cheio de expectativa. Enquanto ele se deleitava em seus pensamentos, a energia luminosa que fluía de sua divindade transformada recebeu um impulso inexplicável, tornando-se significativamente mais forte. Camartage. Os olhos do Doutor Estranho se arregalaram em choque. Envolto em seu recém-adquirido manto de levitação carmesim, ele pairava em uma pose meditativa, suas mãos realizando gestos mágicos enquanto praticava seus feitiços. Mas momentos antes, algo parecia estranho. O poder de seu patrono dimensional parecia ter sofrido uma mudança. Instintivamente, Stephen Doutor Estranho lançou um feitiço. Parafusos de Baltac. Instantaneamente, um raio dourado, imbuído de poder dimensional, manifestou-se diante dele. Bum, bum, bum. Com flashes dourados, pedaços do chão se espatifaram sob ele, deixando uma cratera de vários metros de profundidade. Olhando para a destruição, Doutor Estranho congelou em descrença. Os raios de Baltac ficaram significativamente mais poderosos. Não. É o poder concedido por aquela entidade dimensional desconhecida, ficou muito mais forte. Ele murmurou surpreso. Doutor Estranho presumira que o poder que lhe fora concedido anteriormente já era um vislumbre da verdadeira força da entidade. Mas agora parecia que nem isso era o seu limite. Ele se perguntou se esse nível de poder era exatamente o que a entidade havia escolhido conceder por enquanto, com seu verdadeiro potencial muito além da compreensão. Respirando fundo, Doutor Estranho se maravilhou ao pensar no que poderia realizar se utilizasse todo o poder da entidade. Em outro lugar, Doutor Estranho não foi o único a notar a mudança. Caecilius, juntamente com outros seguidores da entidade, vivenciou revelações semelhantes. Alguns, presos em situações de risco de vida, foram salvos pela repentina onda de poder. Um por um, os crentes ficaram mais impressionados e devotos. No deserto, a centenas de quilômetros da localização de Cid, uma caravana de camelôs e viajantes desafiando as tempestades de areia começou a se agitar. Foi só eu, ou o ambiente pareceu mais claro por um momento? Um clarão repentino de luz? Poderia ter sido uma miragem? Giovanni, um homem corpulento de pele clara e barba espessa, hesitou enquanto falava. Ao ouvir suas palavras, os outros 19 membros da caravana trocaram olhares incertos. Você também notou? Lisa, uma mulher esguia vestida de marrom, perguntou hesitante. Ela descartou o flash como uma alucinação causada pela longa jornada. Se Giovanni não tivesse mencionado, Lisa poderia ter ignorado completamente. Ao ouvi-la, o resto do grupo começou a participar. Sim, eu também vi. O que isso poderia significar? Em meio à conversa, Nagido, um homem idoso no grupo, começou a gesticular e murmurar orações. Ao ver isso, Giovanni e os outros franziram a testa. O que você está fazendo? Perguntou irritado um jovem chamado Rainer. Nagido o ignorou, continuando suas orações no dialeto local. Embora os outros não conseguissem entender completamente, captaram palavras como Deus e perdão. Conforme a paciência dele se esgotava, Nagido finalmente terminou de rezar e começou a arrumar seus pertences, aparentemente decidido a ir embora. O que você está fazendo? Perguntou Giovanni. Sob o olhar inquisitivo do grupo, Nagido acariciou sua barba branca e respondeu rispidamente. Sua busca por aquela pirâmide deve ter enfurecido os deuses egípcios. A visão que tivemos foi um aviso divino. Se eu continuar a guiá-lo, certamente enfrentarei a ira deles. Se insistir em ir, terá que ir sem mim. Sua explicação deixou o grupo perplexo. Então, quando a compreensão surgiu, todos caíram na gargalhada, com expressões que misturavam diversão e exasperação. Em que século você está vivendo?
Deuses egípcios? Giovanni zombou. É verdade que a expedição deles tinha como objetivo descobrir uma pirâmide misteriosa que, segundo rumores, guardava tesouros ligados ao panteão egípcio. Mas isso não significa que os deuses realmente existiram. Se fizessem isso, o mundo ainda estaria em seu estado atual? Giovanni e os outros foram os primeiros a descartar a ideia. Nagido retrucou. Thor, o deus do trovão de Asgard, não apareceu há pouco tempo? Por que o Egito não pode ter deuses? Seu argumento fez Giovanni hesitar, lembrando-o da aparição de Thor um tempo atrás. Lisa dispensou. Asgard é Asgard. O Egito não tem deuses, ponto final. Pelo menos, nunca vimos nenhum. E quanto ao Thor? Chame-o de Deus se quiser, mas para mim, ele é mais como um alienígena. Não parece nada divino. Suas palavras encontraram concordância unânime entre o grupo. Para eles, Thor era mais um visitante alienígena do que uma divindade. E quanto aos deuses egípcios, os mitos eram exagerados demais para serem reais. Nagido franziu a testa, mas não discutiu mais, contemplando calmamente os argumentos de Lisa. No entanto, ele respondeu, e o herói vestido de branco? Não há rumores de que ele seja um deus asgardiano? Ele não parece um deus para você? A menção do herói vestido de branco deixou Giovanni e os outros momentaneamente sem palavras. Lisa respondeu rapidamente. O herói vestido de branco é exatamente isso, um herói. Ele não deveria ser um mutante nível ômega? Dizem que ele é um deus asgardiano, mas não há provas concretas. Além disso, ele não me parece um deus de verdade. O que Lisa não disse foi que, embora o herói vestido de branco fosse inegavelmente poderoso, ele ainda não havia demonstrado nada que a convencesse de que ele era realmente divino. Ela mudou de assunto. Chega de papo. Você vem ou não? Nagido acariciou a barba e balançou a cabeça com firmeza. Eu não vou. $200.000, Lisa ofereceu friamente. Não. Nagido começou. $1 milhão. Lisa disparou. Nagido congelou, então murmurou. Tudo bem. Ele acrescentou fracamente. Mas você deve pagar 300 mil adiantado. $1 milhão era mais do que suficiente para uma vida inteira de conforto. Se isso significasse correr um risco, que assim fosse, pensou Nagido cerrando os dentes. Os olhos de Lisa brilharam com uma mistura de satisfação e desdém. O dinheiro pode resolver qualquer coisa. Com o guia apaziguado, o grupo retomou a jornada em direção à misteriosa pirâmide. Capítulo 380. Sob o céu sem nuvens, o sol escaldante batia no deserto escaldante. Enquanto Lisa e sua equipe se dirigiam à misteriosa pirâmide, Sid, tendo alcançado o nível 5 de divindade, inicialmente considerou usar a Pedra Negra para testar outro cenário de morte. No entanto, ele parou no meio do caminho, seu olhar instintivamente se voltando para o sul. Tem alguma coisa ali. Os olhos de Sid se estreitaram em leve confusão. Ele sentiu uma atração inexplicável daquela direção. Cientificamente falando, quando lançou o comando divino, estendendo fótons por um raio de 1.200 quilômetros, ele sentiu uma anomalia naquela área específica. Depois de pensar por um momento, Sid guardou a Pedra Negra e, aproveitando a luz do sol, começou a voar em direção à fonte de sua curiosidade. Enquanto ele voava, um líquido preto escorria de seu braço direito, e uma pequena cabeça se formou à presença familiar de Veno. Sid, aonde você está indo? Perguntou Veno, curioso. O que há de tão especial neste lugar? Sid balançou a cabeça e respondeu casualmente. Algo ali me chamou a atenção. Vou dar uma olhada. Ao ouvir isso, Veno pareceu ainda mais intrigado. Era raro que algo despertasse o interesse de Sid, dado seu poder monstruoso. Voando em ritmo lento, Sid se conteve para não usar toda a sua velocidade. Depois de um tempo, a cabeça de Veno se virou, chamando a atenção de Sid. Ei, tem um grupo de humanos ali, Veno apontou. Sid parou no ar e se virou para olhar. A 1 quilômetro de distância, um grupo de pessoas e camelôs caminhava pesadamente pelo deserto contra o vento e a areia. Concentrando sua atenção, o corpo divino de Sid e seu domínio sobre a luz lhe concederam clareza perfeita. A 1 quilômetro de distância, ele conseguia ver cada detalhe do grupo, até os fios de cabelo em suas cabeças. Um bando de humanos no meio de um deserto desabitado? Parecia estranho. Por um momento, cenas de vários filmes e programas de TV passaram pela mente de Sid. Com a curiosidade aguçada, ele as observou com mais atenção. A direção deles. Sid percebeu que o grupo estava indo para o mesmo destino que ele. Era uma coincidência grande demais para ignorar. Deviam estar procurando algo específico, talvez até a mesma coisa que o havia atraído. Decidindo investigar, Sid se aproximou, flutuando silenciosamente acima do grupo enquanto escutava suas conversas. Não demorou muito para Sid descobrir o propósito deles. Uma pirâmide. Um lampejo de curiosidade cruzou o rosto de Sid. Uma pirâmide misteriosa? Quem a construiu? Que segredos ela guardava? A pirâmide não ficava longe, então Sid decidiu permanecer acima do grupo, observando a jornada como se estivesse assistindo a um filme de aventura. 30 minutos depois, a caravana parou. Tem certeza de que é aqui? Perguntou Lisa impaciente, encarando Nagido. Não vejo nada. Diante deles não havia nada além de areia e luz do sol. Se o seu mapa estiver correto. Nagido murmurou, acariciando sua barba branca enquanto examinava um mapa de pergaminho marrom marcado com direções. Então por que não há nada aqui? Lisa enxugou o suor da testa, sua irritação aumentando. Se você nos enganou, pode esquecer o seu $1 milhão, e eu pego o adiantamento de volta. Nagido entrou em pânico murmurando. Não faz sentido. O mapa marca claramente este local.
Enquanto o grupo discutia, Sid, pairando acima, observava a cena com crescente intriga. Da sua perspectiva, a área parecia vazia. No entanto, seus sentidos confirmaram que aquela era a fonte da anomalia. Mais importante, a luz nessa área parecia anormalmente distorcida, falsa até. Uma luz vermelha brilhou na mão de Sid enquanto ele lançava a magia do caos. Estrondo. A energia colidiu com uma força invisível, revelando uma tênue barreira dourada e translúcida. Dentro da barreira erguia-se uma pirâmide magnífica com centenas de metros de altura. Sua superfície branca como calcário refletia intensamente a luz do sol, enquanto sua pedra angular dourada cintilava como um sol em miniatura. O grupo ficou em silêncio, atordoado pelo aparecimento repentino da pirâmide. Está aqui. Então ele realmente existe. O espanto deles foi rapidamente substituído por uma mistura de excitação e confusão. O que fez com que aquilo aparecesse? Após uma breve discussão, seus pensamentos se voltaram para os tesouros que, segundo rumores, estariam ali. Suas respirações se aceleraram, e sem hesitar, eles avançaram, atravessando a barreira como se estivessem caminhando sobre um lençol d'água. Sid o seguiu silenciosamente, flutuando como um fantasma atrás deles. Assim que o grupo entrou, a barreira desapareceu mais uma vez, escondendo a pirâmide de vista. Caminhando algumas centenas de metros, eles chegaram à base da pirâmide. Como entramos? Perguntou Lisa, seu olhar pousando em um homem corpulento com feições nitidamente egípcias. Sem dizer uma palavra, o homem começou a procurar uma entrada. Após 10 minutos de esforço, um ruído estrondoso ecoou quando as enormes portas da pirâmide se abriram com um rangido. Uma lufada de ar viciados recebeu e, com grande expectativa, eles entraram. Sid seguiu atrás, invisível e despercebido. À medida que se aventuravam mais profundamente, passando por corredores e câmaras, eles encontraram vários murais. Muitos retratavam discos dourados, figuras com cabeças de pássaros e corpos humanos, e outros com cabeças de carneiro. Nagido começou a explicar. O disco representa o Sol, um símbolo de Ra, o Deus Sol. As figuras com cabeça de pássaro também representam Ra. A figura com cabeça de carneiro retrata a forma de Ra no submundo. Esses murais retratam principalmente imagens de Ra. O grupo ficou intrigado. Ra, o Deus Sol, simbolizava a luz e a criação. Sua adoração ocupava um lugar central na cultura egípcia antiga. Um jovem de óculos chamado Norbert comentou. Curiosamente, o nome Ra significa luz em sânscrito. No contexto do budismo, Amitabha pode ser interpretado como reverência à luz infinita. Parece que todas as civilizações antigas reverenciavam o sol e a luz de alguma forma. Lisa deu um sorriso irônico. Você é um grande estudioso, não é? Depois de algumas brincadeiras despreocupadas, a curiosidade deles retornou. Que conexão Ra tinha com essa pirâmide? Capítulo 381. Com a explicação de Nagido sobre os murais, o grupo obteve uma compreensão aproximada da pirâmide. O dono desta pirâmide reverenciava Ra, o deus do sol. Seus murais estão por toda parte, comentou Nagido com um toque de admiração. Com base nessas representações, parece que esta pirâmide foi construída por um faraó, com a intenção de realizar um ritual para tomar emprestado o poder de Ra para a ressurreição. Provavelmente não funcionou, né? Disse Lisa, rindo baixinho. Quem poderia ressuscitar a si mesmo, ainda mais com o poder de um deus? Giovanni e os outros concordaram com a cabeça, compartilhando sua descrença. Nagido balançou a cabeça sob os olhares inquisitivos. Como eu poderia saber? Só descobriremos se nos aprofundarmos mais. Enquanto conversavam, eles chegaram a um vasto salão semelhante a um corredor adornado com murais, símbolos misteriosos e múmias enfaixadas. Entretanto, essas múmias não eram humanas. Elas pareciam ser animais. Nojento, Lisa murmurou com desgosto. Naquele momento, alguém no grupo apontou para a frente com curiosidade. É Anubis, o deus da morte? Perguntou Norberto, com os olhos arregalados. Todos se viraram para ver uma estátua imponente, de vários metros de altura, de uma figura com cabeça de lobo e corpo humano. Parece mesmo com Anubis, alguém murmurou. Bem detalhado, não é? Os olhos de Lisa brilharam de interesse. Quando o grupo se aproximou da estátua para admirá-la, os animais mumificados deitados no chão se mexeram de repente. Eles estão se mudando? Meu Deus! As múmias parecidas com lobos se levantaram, fazendo Lisa e os outros congelarem em choque e descrença. Bang! 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 Giovanni reagiu mais rápido, sacou sua arma e atirou enquanto gritava. Corram! Rápido! Ele liderou o ataque pelo corredor. Os outros o seguiram, disparando suas armas enquanto fugiam. Infelizmente, a reação deles foi um pouco retardada, e as múmias pareciam imunes a balas. Em menos de 10 segundos, 3 pessoas foram arrastadas para o chão. Ao ouvir os gritos e o som de carne sendo rasgada atrás deles, Lisa e os outros estremeceram, seu medo aumentando. Que diabos são essas coisas? As múmias não eram apenas mitos? Eles são reais agora? Lisa gritou incrédula, correndo o mais rápido que podia enquanto 4 múmias lobas as perseguiam. De volta ao corredor, os 3 membros caídos do grupo permaneceram em silêncio. Sid flutuou até a área com Venom ao seu lado, observando a cena macabra das múmias dilacerando suas vítimas. As 3 múmias lobas viraram suas cabeças em direção a Sid, mostrando os dentes, como se estivessem prontas para atacar. Venom rosnou em resposta, ansioso por ação. Sid, deixa que eu cuido disso. Faz muito tempo que não luto. Mas antes que Venom pudesse atacar, as múmias congelaram ao se aproximarem de Sid.
Aparentemente pressentindo algo, elas se jogaram no chão, curvando-se submissas. O que aconteceu? Venom ficou perplexo, olhando para as criaturas antes agressivas que agora agiam de forma dócil e reverente. Sid ergueu uma sobrancelha, intrigado, e decidiu testá-los. Venham aqui, disse ele. Obedientemente, as 3 múmias se levantaram e se aproximaram, aguardando seu comando. A surpresa de Sid aumentou enquanto ele os observava. Um pensamento começou a se formar. Será que eles estão sentindo algo em mim? Talvez tenham me confundido com outra pessoa? Ou outra coisa? Ele ponderou por um momento e sua mente chegou a uma explicação plausível. Um deus? Será que me confundiram com uma divindade egípcia? Sid refletiu intrigado. A ideia fazia sentido, afinal, entidades divinas frequentemente compartilhavam auras ou energias sobrepostas, e as origens de muitos panteões estavam interconectadas. Decidindo que não valia a pena pensar mais, Sid se virou. Para ele, aquelas múmias lobas eram insignificantes. Não poderiam machucá-lo, mesmo que tentassem. Sem hesitar, Sid foi em direção ao local onde Lisa e os outros haviam fugido. As múmias lobos hesitaram brevemente antes de retornar ao seu banquete macabro. Enquanto roíam os cadáveres, o sangue se acumulava sob elas, infiltrando-se no chão. Por fim, os corpos murcharam e se transformaram em restos esqueléticos. Mais adiante no corredor, Sid flutuou passando por mais corpos, alguns cheios de pequenos insetos pretos. Sentindo sua presença, os insetos se dispersaram, deixando seu caminho desobstruído. À medida que se aprofundava na pirâmide, ele viu menos corpos, chegando finalmente a um espaço livre de cadáveres. À frente, Lisa e os sobreviventes restantes estavam encostados em uma parede, ofegantes e tremendo de medo. Depois de alguns momentos, eles começaram a se acalmar e a observar o ambiente. A atenção deles foi imediatamente atraída para a peça central da câmara, um altar dourado cercado por incontáveis esqueletos. Sobre o altar jazia um corpo. Ouro. A respiração dos 9 sobreviventes ficou rápida de excitação. Apesar do terror que sentiram momentos antes, a ganância tomou conta deles quando se aproximaram do altar. É um corpo, disse Lisa, com os olhos fixos na figura. O corpo usava uma máscara dourada e era adornado com decorações suntuosas. Uma espada dourada projetava-se de seu peito e ele segurava um anque dourado. Ao contrário dos restos mortais ao redor, este corpo parecia intacto, como se tivesse morrido recentemente. Este é o corpo do faraó? Alguém murmurou, impressionado com os ornamentos luxuosos. Giovanni deu instruções rapidamente. Cuidado! Não danifique nada ao pegá-lo. Ele começou a despojar o corpo de seus tesouros enquanto os outros observavam. Lisa, atraída pela espada dourada, estendeu a mão em sua direção. De repente, sua visão ficou turva e um canto sinistro ecoou em seus ouvidos. Quase involuntariamente, sua mão agarrou o punho da espada. Antes que Giovanni e os outros pudessem reagir, Lisa puxou a espada dourada. Capítulo 382. Com um movimento brusco, a espada dourada foi retirada do peito do faraó. Ao ouvir o som, todos instintivamente se voltaram para Lisa, que agora segurava a espada dourada em suas mãos. O que você está fazendo? Giovanni exclamou em choque. O resto do grupo olhou para ela, atordoados com o que ela tinha acabado de fazer. Todos já haviam notado a espada dourada cravada no peito do faraó, mas um entendimento tácito os impedia de tocá-la. Era como se seus instintos lhes dissessem para não perturbá-la, mesmo sendo feita de ouro. Se tivessem considerado levá-lo, teriam feito isso somente depois que todo o resto estivesse reunido, e mesmo assim, muito provavelmente, teriam decidido não fazê-lo. Lisa, por que você não discutiu isso com a gente antes de tirar isso daqui? Perguntou Giovanni, irritado. Você não percebe que tirar essa coisa pode ser perigoso? Os outros rapidamente se intrometeram, com tons de voz cheios de irritação. Lisa, você está louca? Já tínhamos tesouros suficientes para levar embora. Por que você teve que mexer nisso? Mas Lisa, o alvo da ira deles, permaneceu imóvel, com a expressão vazia, como se não tivesse ouvido uma palavra. Ao vê-la naquele estado, um arrepio percorreu a espinha de Giovanni e Nagido. Uma sensação de pavor invadiu suas mentes. Lisa, não nos assuste assim. O pânico crescente foi interrompido por uma voz alta e áspera ecoando nas sombras próximas. O que você está fazendo? Assustados, o grupo se virou e viu um grupo de pessoas saindo da escuridão. Vestiam túnicas marrons, seguravam lanternas e lâminas curvas, e tinham feições egípcias distintas. Quem são vocês? Como entraram aqui? Perguntou Giovanni incrédulo. Em vez de responder, o líder, um homem de meia-idade com uma barba espessa, lançou-lhes um olhar furioso. Vocês estão loucos? Como ousam perturbar o faraó e sacar essa espada de ouro? Lisa pareceu sair do seu transe quando as palavras dele ecoaram. Olhando para a espada em sua mão, ela pareceu confusa. E daí se eu a puxasse? Retrucou ela instintivamente. E daí? O barbudo Kabba riu furiosamente. Você não sabe que sacar essa espada pode despertar o tirano? Com a explicação de Kabba, o grupo descobriu a verdade. Esses homens faziam parte de uma linhagem de guardiões encarregados de vigiar a pirâmide e impedir intrusões gananciosas. O corpo no altar dourado era de fato o de um faraó. Durante seu reinado, ele tentou usar a pirâmide em um ritual para tomar emprestado o poder do grande deus do sol, Ra, para ressuscitar e restaurar sua juventude. No entanto, o governo cruel e tirânico do faraó levou seu próprio filho, o próximo faraó, a se opor a ele. O ritual foi interrompido com a espada de ouro cravada em seu coração, impedindo sua ressurreição.
A missão dos guardiões não era apenas proteger o local de descanso do faraó de estranhos, mas também garantir que ele nunca mais ressuscitasse. Até os próprios guardiões acreditavam apenas parcialmente na possibilidade da ressurreição. Duvidavam da eficácia do ritual após ser interrompido, e a própria noção de renascimento parecia implausível. Enquanto Kaba e seus homens examinavam o altar dourado, eles respiraram aliviados quando nada pareceu acontecer. Parece que nada mudou, murmurou Kaba, visivelmente mais relaxado. Sem sinais de perturbação no corpo do faraó, o foco de Kaba mudou. Seu olhar penetrante voltou-se para os intrusos. Como você passou pela barreira para chegar a este lugar? Ele perguntou. Giovanni, agora mais calmo, sacou sua pistola preta e apontou-a diretamente para o grupo de guardiões. Larguem suas lâminas. Não se mexam, senão eu atiro, alertou friamente. Você pode testar se suas lâminas são mais rápidas que minhas balas. Kaba e os outros ficaram tensos ao ver a arma de fogo, claramente despreparados para o acontecimento. Quando a tensão atingiu o ponto de ebulição, a pirâmide inteira de repente começou a tremer. O que está acontecendo? Antes que alguém pudesse reagir, um raio de luz dourada desceu do teto, iluminando o altar. Luz solar? Como a luz do sol pode atingir essa profundidade na pirâmide? Tanto o grupo de Lisa quanto os guardiões olhavam para o altar em silêncio e atordoados. A luz dourada tornou-se cada vez mais intensa, inundando o altar e o corpo do faraó com energia radiante. Os ornamentos dourados do faraó brilhavam intensamente, deslumbrando todos os presentes. Estrondo. Uma poderosa onda de choque irrompeu do altar, lançando Lisa e os outros para trás. Eles caíram pesadamente no chão, gemendo de dor, mas eles não tiveram tempo para refletir sobre os ferimentos. Todos os olhos estavam fixos no corpo do faraó, que começava a se transformar dentro do raio dourado. A ferida no peito do faraó, onde a espada de ouro havia sido cravada, começou a cicatrizar rapidamente. Ainda mais assustador, a mão do faraó tremeu. A mão dele se mexeu. Você viu isso? Gritou Norbert incrédulo. Sim, eu também vi. Enquanto Giovanni e os outros permaneciam paralisados em choque, a expressão de Kaba se obscureceu. Ele murmurou com a voz trêmula. O ritual interrompido, está recomeçando? Como isso é possível? Estamos condenados, acrescentou ele com um tom de voz cheio de medo. Um guardião mais jovem chamado Colin, um homem atraente na casa dos 20 anos, parecia confuso. Mesmo que o faraó ressuscite, por que estamos condenados? Eu tenho uma arma. O que ele poderia fazer contra balas? Alguns outros concordaram com a cabeça, achando o argumento de Colin razoável. Kaba os encarou com raiva. Seus tolos! A lenda diz que este faraó era incrivelmente poderoso, habilidoso em rituais que só os sacerdotes mais talentosos conseguiam realizar. Capítulo 383. E ele é cruel, arrogante e vê todos como inferiores a ele. Se ele realmente reviver, a primeira coisa que fará é matar todos nós. Kaba concluiu gravemente. Você está brincando, né? Perguntou Colin, incrédulo. Magia? Rituais sacerdotais? O tom sério de Kaba continuou. Você já não viu o suficiente no caminho para cá? Lisa e os outros congelaram, lembrando-se das estranhas ocorrências que haviam encontrado, e seu medo visivelmente aumentava. Todas essas armadilhas e mecanismos não foram montados por sacerdotes. Foram todos projetados pelo próprio faraó, incluindo o layout de toda esta pirâmide, explicou Kaba, em voz baixa. Incapaz de se conter, Giovanni sacou sua arma e atirou diretamente no corpo do faraó banhado em luz dourada. Bang! 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 As balas dispararam, parando no ar ao atingir o raio dourado. Caíram inofensivamente no chão com um tilintar metálico. O som das balas atingindo o chão refletia o aperto em seus corações. Antes que alguém pudesse reagir, uma rajada de vento sinistra varreu a câmara. De repente, o corpo do faraó sobre o altar dourado ofegou, sua boca se abrindo como se estivesse sufocando. Sob a máscara dourada, seus olhos se abriram de repente. Momentos depois, o corpo se moveu. O faraó, brilhando com um brilho dourado, sentou-se ereto. A máscara dourada escorregou de seu rosto, revelando um rosto exótico, majestoso, severo e exalando uma aura opressiva de autoridade. Apesar de ter morrido há muito tempo, ele agora parecia ter pouco mais de 30 anos. Kaba e os outros guardiões ficaram estupefatos. O ritual não só ressuscitou o faraó, como também restaurou sua juventude. As lendas diziam que ele morrera de velhice. Como podia parecer tão jovem? O ritual funcionou, murmurou o faraó com a voz cheia de admiração, seguida por uma risada sinistra. Hehehe. Ao ouvir vozes, seu olhar frio se voltou para o grupo. Ele os reconheceu imediatamente. Sua alma permaneceu naquele aposento, observando cada ação deles. Meus servos, levantem-se e destruam esses intrusos. Com um canto gutural, os ossos espalhados ao redor do altar começaram a brilhar com uma luz verde assustadora. Para o horror de Lisa e dos outros, os restos mortais se levantaram, seus olhos sem vida queimando com um fogo profano. Rugido. Os corpos mumificados soltaram rosnados aterrorizantes antes de atacar o grupo. Bang! 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 Giovanni atirou freneticamente em uma das múmias, mas ela apenas cambaleou brevemente antes de continuar avançando, aparentemente imperturbável. O coração de Giovanni afundou. Desesperado, ele apontou a arma para o faraó no topo do altar dourado. Bang! 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 Balas riscavam o ar, atingindo o corpo do faraó com baques repugnantes.
Sangue respingava no altar dourado. O grupo ficou momentaneamente atordoado com a visão, e seu desespero se transformou em esperança. Até as múmias que atacavam pararam. Funcionou? Alguém sussurrou. Antes que pudessem comemorar, o Ankh dourado nas mãos do faraó começou a brilhar. O grupo tinha visto o símbolo ornamentado antes, mas não conseguiu tirá-lo das mãos dele, optando por saquear outros tesouros primeiro. Agora, à medida que a luz dourada se intensificava, as feridas do faraó cicatrizavam diante dos olhos deles. Balas cravadas em sua carne eram arremessadas para fora, caindo ruidosamente no chão. É o Ankh, explicou Kaba apressadamente. Simboliza força, vitalidade e a própria vida. Muitas representações de deuses os mostram segurando este objeto. Provavelmente é um artefato de imenso poder. Lisa e os outros ficaram tomados pelo desespero. Precisamos ir embora. Não posso mais ficar aqui. Lisa gritou, correndo em direção ao corredor. Sua retirada abrupta atraiu olhares de desprezo de Giovanni e dos outros, embora alguns estivessem tentados a segui-la. Mas quando Lisa se aproximou da entrada do corredor, ela bateu em uma barreira invisível e foi jogada para trás. O faraó zombou do alto do altar. Não há escapatória, seus tolos insolentes. Seu único destino é a morte. Quando vocês perecerem, suas almas me servirão por toda a eternidade. Os sobreviventes tentaram atacar a barreira, mas nada funcionou. Eles ficaram presos. Cercados pelas múmias que avançavam e pelo faraó ameaçadoramente majestoso, o desespero estava gravado em seus rostos. Acabou. Quando toda a esperança parecia perdida, as múmias esqueléticas congelaram no meio do movimento. O que está acontecendo? A confusão se espalhou entre as cerca de 30 pessoas presas na câmara. O faraó, parado sob a tênue luz do sol que incidia sobre a pirâmide, subitamente pareceu chocado. Seu rosto, antes imperioso, agora se transbordava de descrença. Lisa e os outros ficaram perplexos. O que poderia deixar alguém tão aterrorizante quanto aquele faraó nervoso? Quebrando o silêncio, o faraó falou em voz alta e atônita. Existe uma presença divina por perto? Quem é? O grupo trocou olhares perplexos. Um deus? Impossível. Uma presença divina? Aqui? Enquanto lutavam com a confusão, o faraó fechou os olhos como se sentisse algo. Quando se reabriu, seu olhar se encheu de admiração e reverência. Sinto a presença da luz do sol. É você? O grande deus Sol Ra? Inacreditável. Por que você agraciaria este lugar com sua presença? O que? As palavras deixaram todos atônitos. O deus Sol Ra? Capítulo 384. O deus Sol Ra? Você está brincando? O lendário deus Sol da mitologia egípcia, o criador do mundo, aparecendo aqui? Embora Lisa e os outros estivessem se afogando em desespero, essa revelação os atingiu com mais força do que a ressurreição repentina do faraó. A primeira reação deles foi de descrença, mas quando viram a expressão chocada do faraó sob a luz do sol, começaram a hesitar. Será que isso pode ser verdade mesmo? Kaba e os outros guardiões da pirâmide foram os mais abalados. Devido à sua linhagem única, esses guardiões hereditários mantinham uma fé devota nos deuses egípcios, especialmente no deus Sol Ra. Agora, o faraó afirmava que o próprio Ra havia descido. Como não se surpreenderiam? Enquanto a descrença e o choque se espalhavam entre eles, o faraó continuou a gritar em voz alta. É você, o grande deus Sol Ra? Sua voz ecoou pela câmara. Enquanto isso, não muito longe dali, Sid estava parado no corredor, com uma expressão de perplexidade. Deus Sol Ra? Esse cara está enganado? Ele se sentiu divertido e exasperado. Então fez sentido. Provavelmente sua energia de fotos e sua conexão com Balder, o deus nórdico da luz, haviam causado esse mal-entendido. Com um suspiro, Sid falou sua voz calma e deliberada. Você escolheu o deus errado. Eu não sou Ra, o deus Sol. Sua voz, imbuída de ressonância divina, ecoava pela câmara como o próprio ritmo do universo. Desta vez, ele não conteve todo o poder de sua fala divina, deixando a aura divina de 5º nível permear suas palavras. No instante em que sua voz ecoou na câmara, Lisa, Kaba, o faraó e todos os outros congelaram. A voz era majestosa, profunda e inspiradora, como se cada palavra dita fosse uma verdade universal. Exigia fé e reverência. A reação imediata foi unânime. Aquela não era uma voz humana. Só poderia pertencer a um deus. Cada pessoa na pirâmide compartilhava essa convicção. Para Lisa e os outros, essa percepção foi um choque. Um deus? Aqui? Um ser que existia apenas em mitos e lendas estava agora falando? Mas a mensagem contida naquela voz os deixou perplexos. Não é o Ra? O faraó estava enganado? Então, que deus é esse? A confusão aumentou entre Lisa e os outros. Até mesmo Kaba e os guardiões, apesar da decepção, não conseguiram deixar de sentir curiosidade sobre a identidade dessa divindade misteriosa. Enquanto seus pensamentos giravam, o faraó falou novamente e sua descrença era evidente. Impossível. Eu consigo sentir a energia avassaladora, semelhante à do sol, que emana de você. Tal poder pertence somente ao grande deus Sol Ra. Seu tom mudou para um de decepção enquanto ele continuava. Você não quer me conhecer? Talvez seja verdade. Nós que afirmamos ser seus descendentes, podemos não ser dignos. Mesmo que sejamos, sou incapaz de estar diante de vocês. Como alguém como eu poderia encontrar uma presença tão divina?
A arrogância e a crueldade que outrora definiram o faraó pareciam desaparecer diante de sua fé inabalável. Ele tinha certeza de que a presença dentro da pirâmide era o Deus Sol, Ra, ou pelo menos um avatar dele. Afinal, quem mais poderia exalar uma energia tão radiante semelhante à do Sol? Enquanto as palavras reverentes do faraó ecoavam, Giovanni sussurrou para Carba. Ele está dizendo que é descendente de Ra? Carba assentiu em voz baixa. No Antigo Egito, o primeiro faraó se declarou filho do Deus Sol, frequentemente visto como representante terreno dos deuses. Ele era adorado como uma figura divina por seus súditos. Se é verdade ou não, quem pode dizer? Ao ouvir essa explicação, Lisa e os outros assentiram, sem surpresas. Muitos governantes ao longo da história reivindicaram linhagem divina para consolidar seu poder. Então a voz profunda falou novamente. Eu já disse, você me confundiu com outra pessoa. No entanto, não importava o quanto Cid tentasse corrigi-lo, o faraó se recusava a acreditar. Sua convicção só aumentou quando ele sentiu a presença inegável da energia divina na pirâmide. Determinado a confirmar suas crenças, o faraó começou a entoar um encantamento em uma língua incompreensível para os outros. Quando o canto terminou, algo extraordinário aconteceu. Bum, bum, bum. A pirâmide inteira começou a tremer violentamente. O que está acontecendo? Está desmoronando? O medo tomou conta de Lisa, Carba e de todos os outros. Se a pirâmide desabasse, eles seriam enterrados vivos. Felizmente, seus medos não se concretizaram. Em vez disso, sob seus olhares atônitos, as camadas superiores da pirâmide se descascaram como se o teto estivesse sendo aberto. A luz forte do sol inundou a câmara antes escura, iluminando os corredores e salões. Rugido, farfalhar. Aterrorizados pela luz repentina, enxames de escaravelhos negros se espalharam, enquanto as múmias e outras criaturas sombrias se esconderam. Lisa e os outros recuaram de medo diante dos sons assustadores. Então, quando o teto se abriu completamente, a estrutura da pirâmide se achatou em um vasto espaço aberto, como uma arena enorme. Em seu silêncio atordoado, Lisa e os outros notaram algo em meio à luz do sol, uma figura flutuando no ar. Essa figura usava vestes brancas luxuosas e sobrenaturais e uma máscara misteriosa, exalando uma aura divina e majestosa. Ao vê-lo, todos congelaram, com os corações batendo forte. Isto era, um deus? Poderia ser Ra, o Deus Sol? Mas as vestes brancas. Alguns no grupo acharam o traje estranhamente familiar, como se já tivessem visto algo parecido antes. Os olhos do faraó brilharam com reconhecimento e sua fé só aumentou. É como olhar diretamente para o sol. Pela primeira vez em séculos, o faraó sentiu calor e reverência. Capítulo 385. Enquanto o faraó tentava sentir a presença divina, lá longe, na capital do Egito e em outras nações como os Estados Unidos, o espanto brilhou em inúmeros rostos. Momentos antes, um enorme pilar dourado de luz irrompeu do deserto, conectando o céu e a terra. O fenômeno foi tão extraordinário que atraiu a atenção global. Naturalmente, várias agências de segurança nacional detectaram o pico de energia e se concentraram na área. Satélites foram imediatamente reposicionados para capturar a cena. O que eles descobriram os deixou perplexos. Uma pirâmide imaculada em pé no meio das areias do deserto, intocada pela erosão, como se tivesse acabado de ser construída. Como isso é possível? Cidades e vilas egípcias próximas, assim como turistas que visitavam a área, também ficaram cativados pelo pilar dourado. Um fenômeno sobrenatural? Um milagre divino? Tanto os egípcios locais quanto os turistas, todos ficaram boquiabertos com a visão, murmurando teorias enquanto debatiam a natureza do espetáculo. Enquanto os militares dos Estados Unidos e de outras nações permaneciam cautelosos e confusos, suas transmissões via satélite revelaram algo ainda mais surpreendente. O ápice da pirâmide começou a se abrir, expondo seu interior. Capturadas em alta definição, as imagens mostraram o faraó, Lisa e os outros dentro da pirâmide, junto com uma figura vestida de branco flutuando no ar. Ao contrário de Lisa e dos outros, os militares dos Estados Unidos, não familiarizados com a mitologia de Ra, reagiram instantaneamente à figura vestida de branco. O manto branco? A confusão se espalhou rapidamente. O que o manto branco está fazendo aqui? Qual é a conexão entre ele e esta pirâmide? Incapazes de entender a situação, eles não perderam tempo em deliberar e fizeram um movimento decisivo. Após uma notificação rápida ao Egito, os Estados Unidos ativaram seu mais recente sistema de armas baseado no espaço. A arma, projetada especificamente para combater ameaças como o Manto Branco e o Messias, foi instalada secretamente em regiões importantes, incluindo o Egito. Em instantes, 10 enormes estruturas brancas camufladas em órbita revelaram-se. Muito maiores que satélites, elas começaram a montar enormes aberturas armamentistas. 7 dessas aberturas brilhavam com uma luz azulada. Estrondo. 7 raios de energia concentrados foram disparados em direção ao deserto, atingindo a pirâmide com precisão milimétrica. Simultaneamente, 3 outras armas espaciais lançaram estranhos mísseis brancos em velocidades supersônicas em direção ao solo. O ataque continuou implacavelmente com mais raios e mísseis disparando em rápida sucessão. No deserto, na plataforma recém-revelada da pirâmide, o faraó, tomado pela excitação de momentos antes, congelou. Sua expressão se contraiu e seu olhar se ergueu para o céu. O que está acontecendo? Sinto o perigo se aproximando. Escondido na mão direita de Cid, Vênus se comunicou urgentemente via telepatia.
Cid, há perigo acima de nós. Mesmo sem o aviso divino, os instintos divinos de Cid já haviam detectado a ameaça. Ele ergueu os olhos para o céu. O faraó e o suposto deus Sol, Ra, voltaram sua atenção para os céus. Lisa e os outros seguiram o exemplo com expressões confusas. Mas a confusão rapidamente deu lugar ao terror quando 7 raios de energia azul desceram do alto, avançando em direção à pirâmide com uma velocidade incrível. Lisa e os outros mal tiveram tempo de reagir. O faraó, embora magicamente sintonizado, podia sentir o perigo, mas era fisicamente incapaz de responder a tempo. O medo tomou conta do seu coração. Que tipo de ataque é esse? Poderia ser um ataque de outros deuses? Como eles ousam atacar esse ser? Os pensamentos do faraó dispararam quando ele percebeu que os ataques não eram direcionados a ele, mas à figura vestida de branco. Antes que alguém pudesse reagir, Cid se moveu. Em um instante, ele desapareceu da plataforma e reapareceu no ar, diretamente no caminho dos raios que se aproximavam. Sua mão direita brilhava com uma luz carmesim. Experiência de magia do caos +1. Com um movimento casual de sua mão, sua magia do caos surgiu, envolvendo 7 raios de energia. Bum, bum, bum. Antes que os raios pudessem explodir, eles foram apagados como se tivessem sido atingidos por uma mão invisível. Foi tão fácil quanto espantar moscas. Observando isso acontecer, os militares dos Estados Unidos não ficaram surpresos com a capacidade do manto branco de neutralizar o ataque. Eles previram sua defesa e se prepararam adequadamente. Acima do Egito, as 7 armas espaciais que dispararam os raios emitiram distorções espaciais ao redor de suas aberturas. À medida que mais raios azuis eram disparados, eles desapareciam no meio do voo, reaparecendo apenas em locais diferentes. Abaixo, enquanto Cid desviava casualmente os raios de energia, notou uma ondulação espacial à sua esquerda. Instintivamente desviou-se, e os raios redirecionados passaram por ele, atingindo o deserto distante. Bum, bum, bum. Manipulação espacial. Cid murmurou, estreitando os olhos. Isso é tecnologia avançada ou uma habilidade mutante? Depois de um breve momento de reflexão, ele se inclinou para a última opção. Ainda assim, ele não estava particularmente preocupado. Afinal, mesmo que os raios o atingissem, Cid coçou o queixo, pensativo. Será que eles me machucariam? Sob os olhos atentos dos militares dos Estados Unidos e de outros observadores globais, o manto branco continuou a escapar dos ataques com facilidade divertida. Não importava como ou onde os raios de energia reapareciam, sua velocidade incrível os tornava ineficazes. Os militares que assistiam nos centros de comando estavam visivelmente frustrados. Isso é só velocidade? Não é teletransporte? Eles se voltaram para o mutante que os auxiliava na manipulação espacial, que balançou a cabeça em confirmação. Essa percepção deixou os policiais atordoados e com uma expressão séria. Na plataforma da pirâmide, enquanto os movimentos supersônicos de Cid criavam estrondos sonicos, as ondas de choque faziam Lisa e os outros caírem no ar. Se ele tivesse usado toda a sua velocidade, a pressão do vento resultante poderia ter sido letal. Mesmo assim, muitos deles sofreram ferimentos. O único que conseguiu ficar de pé foi o faraó, embora ele tenha permanecido paralisado, olhando para o céu, incrédulo. Que tipo de velocidade é essa? Essa é a velocidade de um deus? O faraó observou admirado a figura vestida de branco cruzar o céu, movendo-se tão rapidamente que parecia estar se teletransportando. No momento ele estava imóvel, no outro, estava em outro lugar completamente diferente. Cada movimento casual aumentava o abismo entre o mortal e o divino na mente do faraó. Ele também testemunhou Cid apagar os raios de energia com um simples aceno de mão. Tanto poder destrutivo anulado tão facilmente? O choque deu lugar à dúvida no coração do faraó. Será que esse ser não é o grande deus Sol Ra? Pela primeira vez, o faraó começou a questionar sua suposição. Afinal, o poder exercido por essa figura não era a força radiante do sol, era algo completamente diferente. Uma energia carmesim diferente de tudo que ele já tinha visto. Eu estava enganado o tempo todo? A confusão tomou conta de sua mente enquanto a verdade o iludia. Capítulo 386. O olhar do faraó estava cheio de confusão ao se lembrar da recente negação daquele ser extraordinário. Seria possível que essa pessoa realmente não fosse o deus Sol Ra? Se não, com tamanha velocidade e força aterrorizantes em exibição, que outro deus poderia possuir tal poder? Olhando fixamente para a figura no céu, anulando sem esforço onda após onda de ataques, os olhos do faraó refletiam admiração e espanto. No céu, Cid ficou parado, observando os implacáveis raios de energia azul disparados em sua direção. Embora inofensiva, a persistência era irritante. Com uma leve carranca, ele contemplou brevemente antes de levantar o olhar para a origem das explosões de energia azul. No momento seguinte, suas pupilas se contraíram levemente. Uma visão vívida da cena distante se desenrolou diante dele. Ele conseguia ver não apenas os raios de energia azul, mas também nuvens brancas e uma barragem de mísseis brancos se aproximando, ainda sem alcançá-lo. Que tipo de mísseis são esses? Além disso, eles não haviam utilizado capacidades espaciais para transportar os mísseis diretamente até ele. O que estavam planejando? Tentando me fazer ficar complacente antes de atacar? Ou reunir o suficiente para desencadear um ataque massivo? Com esses pensamentos, Cid continuou observando a cena distante com os olhos subindo.
Para alguém que conseguia controlar a luz, esse nível de precisão visual não representava nenhum desafio, como se ele tivesse adquirido uma capacidade de visão remota. Logo, ele avistou 10 armas orbitais semelhantes a satélites. A distância é bem grande. Esquivando-se dos ataques enquanto franzia a testa, Sid calculou. Mesmo na velocidade atual, levaria algum tempo para alcançar e destruir aquelas armas orbitais. De repente, uma ideia lhe ocorreu: magia de portal. Como ele tinha uma visão clara do local. No momento seguinte, faíscas amarelas de luz brilharam na frente dele, formando um portal brilhante. Do outro lado do portal ficava a localização das armas orbitais. Assim que o portal apareceu, autoridades militares do Egito, de outras nações e dos Estados Unidos o notaram. Isso é, a compreensão surgiu rapidamente. Parecia os portais que apareceram durante a Batalha de Nova York. Um portal de teletransporte? Não é bom. Com o pânico instalado, eles se apressaram para responder, mas no segundo seguinte, explosões irromperam. Envoltas em luz vermelha, todas as 10 armas orbitais detonaram simultaneamente. As telas escureceram enquanto os rostos dos policiais ficaram sombrios. Maldito Cavaleiro Branco. Um dos generais imediatamente deu ordens a uma mutante chamada Evelyn. Depressa, teletransportem esses mísseis para a localização do Cavaleiro Branco. Evelyn, já marcada com as coordenadas dos mísseis, empalideceu e hesitou. São muitos. Não consigo. Os oficiais, no entanto, não demonstraram simpatia. Faça isso agora, ou você quer que sua família morra? Gritou um coronel violentamente. Sob pressão, Evelyn não teve escolha a não ser obedecer. Com um grito tenso, veia saltando em seu rosto e sangue escorrendo de seu nariz, o espaço ao redor dos mísseis começou a brilhar. Um por um, 10, depois 100 mísseis brancos, envoltos em ondulações espaciais, desapareceram de suas posições originais e começaram a aparecer perto de Sid. No entanto, Sid, que conseguia perceber cenas distantes, imediatamente sentiu a anomalia. Sua resposta foi rápida. Mais rápido que eles, ele recuperou a joia do espaço. Uma luz azul emanava da gema. Em um instante, as distorções espaciais emergentes ao seu redor se tornaram caóticas, interrompidas pelo imenso poder da joia do espaço. Os mísseis prestes a serem teletransportados, retornaram aos seus locais originais. Bum, bum, bum. Nas profundezas do céu, uma série de explosões irrompeu. De onde Sid estava, enormes nuvens em forma de cogumelo flamejante podiam ser vistas florescendo à distância, cada uma abrangendo vários quilômetros. Mais de 100 explosões juntas criaram um espetáculo catastrófico. Em uma base militar escondida, Evelyn soltou um grito de dor, com sangue escorrendo do nariz. Seus olhos reviraram e ele desabou, inconsciente. Sua habilidade não era páreo para o poder da joia do espaço, e a reação teve um preço alto. Inútil. Mutantes realmente não valem nada. Os oficiais com os rostos sombrios após testemunharem os eventos praguejaram. Com Evelyn inconsciente, eles não tinham como lidar com o Cavaleiro Branco. A operação foi interrompida, deixando-os a assistir Sid seguir em frente sem impedimentos. Depois de lidar com o incômodo, Sid baixou o olhar para o chão, onde Lisa e o faraó estavam. Examinando-os brevemente, seus olhos se demoraram nas 3 estátuas guardiãs dentro da pirâmide. Nessas estátuas, ele sentiu leves traços de poder divino de outro reino. Isso confirmou a existência dos deuses egípcios. Claro que isso não era novidade para ele. Assim como os deuses nórdicos, os deuses egípcios haviam cortado seus laços com a humanidade. Ou talvez tenha sido a humanidade quem os abandonou primeiro, levando os deuses a se afastarem dos assuntos mundanos, decidindo não se envolver. Isso explica por que eles estavam ausentes durante grandes eventos como a Batalha de Nova York. Semelhante aos deuses nórdicos que residiam em Asgard, os deuses egípcios viviam em um reino chamado Heliópolis Celestial, totalmente separado da Terra. Embora a maioria dos deuses egípcios tenha desaparecido, ocasionalmente, um humano era selecionado como avatar para observar a humanidade. Nem todos os deuses, contudo, abandonaram a humanidade. Sid lembrou que Khonshu, o deus da lua, ainda intervinha ocasionalmente, nomeando cavaleiros da lua para realizar o que ele considerava justo. Depois de refletir sobre isso por um tempo, Sid descartou a ideia dos deuses egípcios. Embora seu controle sobre leis e fenômenos fosse impressionante, manipulando o clima ou ressuscitando os mortos, sua força de combate real não era necessariamente superior. Se fosse alguém como Khonshu, Sid estava confiante em lidar com ele. Olhando mais uma vez para a atonita Lisa e o desanimado faraó, Sid desapareceu num piscar de olhos, sua velocidade assustadora o levando para longe. Sob o sol escaldante, Lisa e os outros soltaram um suspiro de alívio, enquanto o rosto do faraó estava cheio de decepção. Ele foi embora? Será que ele realmente não pode ser o deus Sol-Ra? Murmurou o faraó. Ele testemunhou o imenso poder deste ser, mas não conseguiu sentir a energia radiante do sol, o que o deixou desanimado e cheio de dúvidas. Enquanto refletia, um som chamou sua atenção. Virando-se, viu Lisa e seu grupo tentando escapar silenciosamente. Capítulo 387. Para onde você está planejando ir? A voz fria e ameaçadora do faraó ecoou. Lisa e seu grupo congelaram no meio do caminho. Em lugar nenhum. Lisa gaguejou, forçando um sorriso nervoso. Em lugar nenhum? Então vocês podem morrer, declarou o faraó com olhos gelados, preparando-se para recitar um encantamento sinistro para amaldiçoar e matar aqueles intrusos insolentes.
Ao ouvir o canto estranho e ameaçador, o medo tomou conta de Lisa e seu grupo ainda mais forte. Espere. Não nos mate. Ainda somos úteis. No meio do grupo, Nagido, aterrorizado pela morte, curvou-se apressadamente e disse em reverência: Ó poderoso faraó, certamente muito tempo se passou desde o teu reinado. Podes não compreender o mundo moderno. Podemos explicá-lo a ti. Por exemplo, sobre a humanidade moderna, aqueles raios de energia azul e o deus branco. Nagido ficou cada vez mais frenético ao notar que o faraó continuava a cantar. No momento em que eles acreditavam que seu fim era inevitável e estavam preparados para revidar, os cânticos do faraó cessaram abruptamente. Espere, você disse que sabia sobre aqueles raios de energia azul e o deus branco? Nagido congelou, mas logo assentiu. Sim, eu sei. Nós também sabemos. Giovanni interrompeu imediatamente. A expressão do faraó mudou e sua intenção de matar diminuiu momentaneamente. A menção disso despertou sua curiosidade. Embora se sentisse decepcionado ao perceber que essa figura poderia não ser o grande deus Sol-Ra, ele ainda queria aprender mais sobre ele. Percebendo a oportunidade, Nagido prosseguiu apressadamente. Aquele deus branco, os humanos o chamam de Cavaleiro Branco. Ele apareceu de repente demonstrando imenso poder. Ele pode emitir uma energia vermelha. O faraó permaneceu impassível. Ele já havia observado isso antes e não achou nada de extraordinário. Muitos seres podiam emitir energia, não era nada extraordinário. Mas então, as palavras subsequentes de Nagido realmente o assustaram. Este deus branco, além de emitir energia vermelha, pode fazer algo ainda mais inacreditável. Ele pode distorcer a realidade, alterando-a completamente. O que? Por exemplo, nós o vimos transformar objetos inanimados em criaturas vivas como borboletas e até, à medida que Nagido elaborava, o faraó ficava cada vez mais surpreso. Distorcer e modificar a realidade. Que tipo de poder era esse? Ele não conseguia acreditar que tal deus existisse. Os nomes de várias divindades passaram pela sua mente, mas nenhuma delas conseguia exercer tal habilidade. Isso não era mero poder. Era semelhante à capacidade divina de criar todas as coisas. Será que somente o lendário deus Sol-Ra possui tal habilidade? O faraó hesitou, então um pensamento lhe ocorreu. Será que ele realmente é Ra, e tudo isso é apenas um disfarce? Quanto mais ele pensava nisso, mais convencido ficava. Quem senão o grande Ra, poderia exercer esse poder que poderia alterar e criar todas as coisas? Seus olhos ardiam de fervor, tingidos de arrependimento. Fui enganado por Ra. O faraó sentiu-se frustrado e divertido. O grande deus Sol-Ra deliberadamente escondeu sua verdadeira natureza, usando energia vermelha enquanto escondia o calor avassalador de sua essência solar. O faraó não só não ficou irritado com isso, como também se sentiu honrado. Essa percepção se solidificou ainda mais em sua mente quando Nagido descreveu como Deus Branco certa vez banhou uma cidade inteira, abrangendo entre 100 e 200 quilômetros com luz solar, com uma única pronúncia da palavra luz demonstrando controle inigualável sobre a energia solar. Os olhos do faraó brilharam quando ele concluiu firmemente: este deve ser Ra. Quem mais poderia controlar a luz solar em uma escala tão grande? Mesmo que a área descrita fosse menor do que o esperado para o poder de Ra, esse ainda era um ato que somente o Deus Sol poderia realizar. Quase me deixei enganar, pensou o faraó, animado e arrependido. Naquele momento, ele estava inteiramente convencido de que o Cavaleiro Branco era de fato o Deus Sol-Ra. Entretanto, quando Nagido mencionou que havia rumores de que o Cavaleiro Branco era o Deus da Luz de Asgard, o faraó franziu a testa em dúvida. Claro, ele não se deteve no assunto. Afinal, eram apenas as palavras de Thor, uma afirmação sem qualquer reconhecimento ou evidência do próprio Cavaleiro Branco. Precisarei observar Ra mais de perto no futuro para confirmar, decidiu o faraó. Depois de ouvir tudo isso, ele se virou para o ansioso Nagido e os outros com um sorriso. Muito bem. Por compartilhar o conhecimento de Ra, o grande Deus Sol perdoa sua ofensa contra mim. No entanto, embora seus crimes sejam perdoados, você deve me servir por um tempo antes que eu o liberte. Lisa e os outros instintivamente exalaram alívio, mas logo ficaram preocupados novamente. Ao mesmo tempo, eles ficaram perplexos com as observações do faraó. Um guarda perguntou hesitante: Ra? Ele não é o Deus da Luz? Faraó, eles não lhe explicaram a situação antes? Essa pergunta causou confusão entre Giovanni e os outros, que voltaram seus olhares perplexos para o faraó de pele bronzeada. O faraó bufou friamente, sua voz arrepiante. O que vocês, meros mortais, entendem? Isso é apenas o disfarce de Ra. Se até mortais como vocês pudessem reconhecê-lo, ele ainda seria Ra? Quem, além de Ra, poderia exercer um poder tão imenso e comandar uma luz solar tão vasta? Lisa e os outros trocaram olhares, com choque brilhando em seus olhos. O Cavaleiro Branco era na verdade Ra? O deus Sol-Ra, o deus criador da mitologia egípcia, escondido disfarçado? Embora achassem difícil de acreditar, a explicação do faraó fazia sentido. Afinal, como faraó, ele certamente possuía um conhecimento muito superior ao deles. Por que mentiria? Essa percepção mudou suas perspectivas. Talvez o Cavaleiro Branco fosse realmente o deus Sol-Ra. Enquanto lutavam com esse pensamento, a expressão de um guarda mudou, e ele murmurou para si mesmo: o Cavaleiro Branco é na verdade o deus Sol-Ra? Não, isso deve ser reportado ao QG imediatamente. Enquanto eles estavam perdidos em seus pensamentos, Sid, longe da pirâmide, segurava um artefato de pedra negra em sua mão. Eu me pergunto o que essa visão da morte vai me mostrar desta vez, Sid murmurou, intrigado.
Após atingir o 5º nível de divindade e aumentar significativamente sua força, ele ficou curioso sobre como as coisas se desenrolariam se ele enfrentasse Arishem, o juiz celestial, mais uma vez. Capítulo 388. Com esse pensamento em mente, Cid agarrou o artefato de pedra negra e casualmente recuperou a joia do poder. Canalizando sua energia, ele a direcionou para a pedra negra. Logo, ondas de energia familiares surgiram. Sem resistência, uma cena familiar se desenrolou diante dos olhos de Cid. A terra apareceu junto com a figura colossal de Arishem, o juiz celestial, surgindo à distância. Isso vai terminar em morte novamente? Ou eu consegui derrotá-lo desta vez? Sob o olhar curioso de Cid, a visão da morte começou a mudar. No início, os acontecimentos ocorreram conforme o esperado. Asgardiano, sua presença obstrui meu propósito, declarou Arishem. Seu poder é insuficiente. Com essas palavras familiares, Arishem iniciou seu ataque, bloqueando o espaço e o movimento. Em seguida, o Celestial liberou uma torrente familiar de energia vermelha flamejante, com a intenção de obliterar Cid completamente, já se preparando para deixar o local. O céu se encheu de luz carmesim. Na Terra, aqueles que assistiam através de transmissões via satélite ficaram aterrorizados. Isso é horrível. O Cavaleiro Branco está condenado desta vez. Enquanto esses pensamentos passavam por suas mentes, uma voz ecoou. Luz. Em um instante, uma região de 1.200 quilômetros foi banhada pela luz solar. Simultaneamente, Cid agarrou a joia do espaço com força, extraindo freneticamente sua energia enquanto invocava a luz do sol sob a autoridade divina de suas palavras. Em instantes, a luz do sol num raio de 200 quilômetros se intensificou, tornando-se extremamente brilhante. O alcance máximo do luz do sol no nível 4 ainda é de 200 quilômetros. Cid não ficou surpreso. Ele já havia confirmado essa limitação em sua última tentativa. No entanto, apesar do alcance inalterado, o poder de luz do sol foi significativamente aprimorado pela amplificação de seu núcleo divino de 5º nível. O alcance pode ter atingido seu limite, mas sua intensidade não. Observando o espetáculo deslumbrante, Cid teve um pensamento repentino. Se eu pudesse controlar isso diretamente. Observando a visão distante de si mesmo lançando luz do sol, Cid franziu a testa. Motivado pela curiosidade, ele decidiu experimentar. Em pouco tempo, ele sentiu sua perspectiva mudar, como se tivesse assumido o controle da versão de si mesmo dentro da visão. Sem hesitar, ele tentou manipular a luz solar que cobria o raio de 1.200 quilômetros, condensando-a em feixes de luz. Ele então avançou ainda mais, tentando fundir a luz do sol. Embora o último tenha sido mais desafiador, Cid conseguiu. Em um instante, a luz divina do sol de um raio de 1.200 quilômetros e a luz radiante do sol se condensaram em um raio de luz tangível. O raio, movendo-se na velocidade da luz, atravessou a energia carmesim liberada por Arishem, criando um buraco do tamanho de um punho. Enquanto a energia carmesim restante avançava em sua direção, Cid não fez nenhum esforço para se defender. Em vez disso, todo seu foco estava no Celestial. O raio, agora envolto em magia vermelha do caos que irradiava das mãos de Cid, atingiu o peito de Arishem. O Celestial ficou visivelmente surpreso quando sua barreira protetora rachou e se quebrou. O raio composto de luz solar divina, luz do sol e magia do caos tocou a armadura de Arishem, fazendo com que o exterior flamejante e rochoso se desintegrasse no nada. Embora o processo tenha sido lento, conseguiu feri-lo. Quando Arishem recuperou a compostura, um buraco do tamanho de um punho se formou em seu peito, penetrando profundamente em seu corpo e apagando tudo que havia dentro. Você. A voz de Arishem continha uma mistura de espanto e descrença. Há quanto tempo ele não se machucava? O mero ser de um planeta conseguiu machucá-lo? Enquanto esses pensamentos cruzavam sua mente, ele percebeu que o raio, aparentemente insignificante em tamanho, detonou de repente. Estrondo. Um brilho avassalador engolfou tudo à vista. Do outro lado, Cid, tendo esgotado sua energia para abastecer luz do sol, autoridade divina e magia do caos, ficou indefeso. Enquanto a energia carmesim restante avançava em sua direção, Cid se preparou. Seu corpo divino de 5º nível, significativamente aprimorado, permitiu que ele resistisse. Até mesmo o simbionte Veno acordou e formou uma armadura protetora ao redor dele, absorvendo parte do impacto antes de recuar em agonia. Apesar dos seus esforços, o ataque implacável deixou a pele de Cid se desintegrando, expondo carne viva por baixo. No entanto, Cid não prestou atenção aos ferimentos. Seu foco permaneceu inteiramente em Arishem. À medida que a luz se dissipava, o estado de Arishem ficou claro. Um buraco enorme, com centenas de metros de largura, marcou seu peito. O coração de Cid afundou. O poder combinado da autoridade divina, da luz do sol e da magia do caos deveria ter causado uma destruição muito maior. Então ele percebeu, uma barreira familiar e invisível suprimindo ativamente a propagação da luz restante. Mesmo com Cid ainda canalizando energia para suas habilidades, ele não conseguiu romper a barreira rapidamente. A cena parecia familiar demais. As defesas de Arishem eram fracas quando ele era descuidado, mas quando ele ficava sério, a força delas aumentava exponencialmente. Conforme a energia carmesim ao redor de Cid se dissipava, sua forma ensanguentada se tornou visível, com sangue divino dourado brilhando enquanto pingava. Aqueles que observavam através de satélites ficaram atordoados. Isso é um empate?
O Cavaleiro Branco realmente machucou aquele gigantesco monstro vermelho? Eles observaram enquanto o corpo danificado de Sid começava a se regenerar, sua carne se contorcendo numa tentativa de se curar. Infelizmente, Arishem não deu tal oportunidade. Asgardiano, seu poder é formidável o suficiente para me ferir. Faz tanto tempo que não me machuco. Capítulo 389. Arishem, o juiz celestial, falou com uma voz profunda e autoritária que parecia transmitir um toque de admiração. No entanto, isso termina aqui, disse ele calmamente. Seu poder ainda é muito fraco. Enquanto se defendia dos ataques implacáveis de Sid, Arishem liberou um enorme e concentrado raio de energia carmesim. Estrondo. Sob o olhar da humanidade, a energia vermelha flamejante envolveu Sid em regeneração. Estrondo. Sid sentia seu corpo se desintegrar. Apesar da força formidável de seu corpo divino, era pura tolice acreditar que conseguiria escapar ileso do ataque do juiz celestial Arishem sem defesa. Se ele tivesse abandonado o ataque e se concentrado apenas na defesa, poderia ter durado mais um pouco. Mas não tinha importância, qualquer defesa acabaria caindo. Esqueça. Isso é só mais uma simulação de morte. Percebendo a enorme diferença de poder, Sid decidiu que não havia sentido em continuar resistindo. Estrondo. Sob os olhares atônitos da humanidade, a energia carmesim irrompeu implacavelmente. Quando o caos se dissipou, sua figura havia desaparecido completamente. Ao testemunhar isso, os espectadores ficaram em choque. O manto branco está realmente morto? O que é esse monstro vermelho gigante? É assustador. Enquanto eles ainda estavam lidando com essas questões, um pouco de energia vermelha residual atingiu o continente norte-americano, desencadeando outra onda de choques tectônicos. Erupções vulcânicas e tsunamis ficaram ainda mais intensos. Após lidar com o incômodo à sua frente, o espaço ao redor de Arishem se distorceu com fenômenos estranhos e estranhos. Em um instante, ele desapareceu como se nunca tivesse estado ali. A percepção de Sid desapareceu rapidamente, mergulhando na escuridão. Num piscar de olhos, sua consciência retornou à realidade. Franzindo a testa, Sid murmurou. Ainda há uma lacuna de poder em comparação ao juiz celestial Arishem. Ainda assim, ele não ficou muito desanimado. Afinal, considerando que suas habilidades de nível ômega, magia do sol e magia do caos, ainda não haviam atingido o nível 5. O fato de ele conseguir ferir Arishem era impressionante. Quando luz do sol e magia do caos atingir o nível 5, tudo será diferente. Com isso em mente, ele olhou para a barra de progresso da atualização de luz do sol, com os olhos cheios de expectativa. Sem hesitar, ele começou a praticar. Experiência. Sol mais 1. Certo, o ataque anterior deve ter sido orquestrado pelos militares americanos, Sid refletiu, franzindo levemente a testa. Quando luz do sol atingir o nível 5, darei a eles algo grande para lembrar. Determinado, ele retomou a prática no deserto. Experiência. Sol mais 1. Enquanto isso, na cidade de Nova York, na sede da SHIELD, o laptop de Nick Fury recebeu de repente uma atualização de um de seus agentes. Marino? Nick Fury levantou uma sobrancelha. Ele tinha algumas lembranças de Marinus. Devido aos incidentes do Manto Branco e do Messias, Fury, embora relutante em torná-los inimigos, buscava maneiras de combatê-los. Entre suas estratégias, ele havia enviado equipes para coletar e monitorar diversos artefatos mitológicos ao redor do mundo. Naturalmente, os sítios enigmáticos do Egito foram o foco desses esforços. Marinus fora designado para se infiltrar em um grupo que guardava as pirâmides. Teria ele encontrado algo extraordinário? Curioso, Fury abriu o relatório. Atividade estranha nas pirâmides. Inicialmente nada impressionado, a expressão de Fury mudou para choque enquanto ele continuava lendo. Faraó ressuscitado? Perto dali, o agente Hill ouviu o comentário e lançou um olhar interrogativo para Fury. Diretor, que faraó está ressuscitando? Fury, no entanto, estava muito absorto no relatório para responder, sua atenção estava concentrada. O manto branco está se disfarçando de Ra, o deus egípcio do sol? Aquele faraó realmente disse isso? Fury murmurou estupefato. Hill ficou igualmente chocado com a declaração. Balançando a cabeça, Fury se esforçou para descartar a ideia. O manto branco como deus sol egípcio. No entanto, as informações fornecidas por Marinus pareciam estranhamente plausíveis. O manto branco apareceu de repente sem passado conhecido. Somado à sua capacidade de manipular a luz do sol, distorcer a realidade e criar efeitos aparentemente divinos. Quanto mais Fury pensava nisso, mais alarmado e frustrado ele ficava. Lidar com o manto branco como mutante de nível ômega já era problemático o suficiente. Agora, a possibilidade de ele ser o lendário Ra agravava o problema. Se isso for verdade, nossa arma baseada em visco funcionará? Hill, tendo compreendido a essência da situação, ficou igualmente surpreso. Naturalmente, a notícia desse incidente também chegou aos agentes da Hydra infiltrados na SHIELD, causando ondas de choque em suas fileiras. Bem longe, na escola Xavier para jovens superdotados, Wolverine Logan sentou-se abruptamente na cama, respirando pesadamente. Havia uma profundidade renovada em seu olhar, uma sensação de cansaço que não existia antes. Olhando ao redor da sala familiar, porém estranha, a expressão de Logan se tornou de espanto. Ele foi até a janela, abriu a cortina e deixou a luz do sol entrar. Os olhos de Logan refletiam uma mistura de descrença e nostalgia. A visão da imaculada e intacta escola Xavier era algo completamente diferente de tudo o que ele havia vivenciado. Imagens de um futuro sombrio passaram pela sua mente.
Um mundo sombrio e devastado, invadido por robôs sentinelas que caçavam mutantes e humanos. Sob ataques implacáveis, ambas as espécies foram levadas quase à extinção. Nos momentos finais, com os remanescentes da escola Xavier prestes a serem aniquilados, o professor propôs um plano desesperado. Usando os poderes de Kitty Pryde, eles enviariam a consciência de alguém de volta no tempo para evitar um futuro catastrófico. Normalmente, Kitty só conseguia mandar alguém de volta por algumas semanas, no máximo um mês. Mais tempo, e até a mente do professor se desintegraria sob a pressão. Essa missão coube a Logan, cujas habilidades regenerativas poderiam reparar sua mente. Com a ajuda de Kitty, após uma provação dolorosa, sua consciência viajou com sucesso de volta ao passado. Lembrando das tragédias do futuro, o rosto de Logan endureceu. Capítulo 390. Quanto mais Logan relembrava as memórias de um mundo envolto em escuridão, desprovido de luz solar, cheio de solidão, guerra, sofrimento e morte, mais pesado seu coração ficava. Ele teve que parar com isso. Embora sua consciência tivesse viajado de volta ao presente, não havia garantia de que Kitty conseguiria manter sua habilidade por muito tempo. Logan franziu as sobrancelhas, pensativo. Segundo o professor, o programa Sentinela teve origem em um homem chamado Dr. Bolívar. Ao estudar o DNA humano, Bolívar descobriu o gene X e levantou a hipótese de que os mutantes eventualmente substituiriam a humanidade. Para salvar a humanidade, ele concebeu uma arma devastadora projetada especificamente para atingir mutantes, os robôs sentinelas. Ele conduziu experimentos horríveis em inúmeros mutantes. Foi Mística, a metamorfa capaz de assumir qualquer forma, que inadvertidamente descobriu suas atrocidades. Para detê-lo, Mística se disfarçou e se infiltrou em uma reunião. Lá, diante de uma multidão de testemunhas, ela sacou uma arma e assassinou Bolívar. Foi a primeira vez que ela matou alguém. No entanto, a morte de Bolívar não encerrou o programa Sentinela. Em vez disso, intensificou a demanda do governo pelos robôs. Quando Mística foi capturada, ela foi submetida a torturas e experimentos implacáveis. Seu DNA, que continha o segredo de suas habilidades de metamorfose, foi extraído. Com isso, o governo conseguiu criar uma arma capaz de se opor a qualquer poder mutante, os robôs sentinelas. Lembrando-se das informações do professor e da missão que lhe foi atribuída, Logan murmurou: preciso encontrar Mística e impedi-la de matar Bolívar. Se Mística nunca caísse nas mãos do governo, o programa Sentinela poderia ser frustrado desde o início. O futuro sombrio poderia nunca se concretizar. Tudo pode mudar. Resoluto, Logan saiu da sala, indo encontrar o professor e ganhar sua confiança. Caminhando pelos corredores da mansão, não demorou muito para Logan chegar ao escritório do professor. Toque, toque, toque. Ao ouvir as batidas, o professor Xavier, sentado em sua cadeira de rodas, pareceu ligeiramente surpreso. Não sabia ao certo por que Logan o procuraria. Perto dali, Tempestade e Ciclope também estavam presentes. Entre Logan, disse o professor. Quando Logan, alto e musculoso, entrou no escritório, Xavier continuou. O que o traz aqui? Tanto Tempestade quanto Ciclope trocaram olhares curiosos. Enquanto isso, Logan percebeu algo estranho. O professor à sua frente não correspondia exatamente àquele descrito no futuro. Embora sentisse que algo estava errado, Logan não se deteve no assunto. Olhando para Tempestade e Ciclope, hesitou por um instante antes de falar diretamente. Professor, o senhor acredita no impossível? O que você quer dizer? Perguntou Xavier, intrigado com o comportamento enigmático de Logan. Sob seus olhares curiosos, Logan disse sem rodeios: isso pode parecer loucura, mas eu sou do futuro. Você acredita em mim? Antes que Xavier pudesse responder, Tempestade e Ciclope trocaram olhares incrédulos. Você está sonâmbulo? Que tipo de piada é essa? Perguntou Ciclope em tom severo. Calha a boca, Ciclope. Logan retrucou com um olhar furioso antes de se virar para o professor. Eu sei que é difícil de acreditar, mas você tem que confiar em mim, professor. Sua expressão tornou-se sombria enquanto ele continuava. No futuro, os sentinelas se tornam rebeldes. Eles caçam implacavelmente humanos e mutantes. Nenhum de nós sobrevive ao ataque deles. Qualquer pessoa com o gene X, seja dominante ou recessivo, se torna um alvo. Você sabe disso, professor. A maioria dos humanos carrega o gene X em forma recessiva. Finalmente, Logan ficou em silêncio, sua expressão pesada. Esses sentinelas são aterrorizantes. São os maiores inimigos dos mutantes. Nenhum mutante consegue enfrentá-los. Não conseguimos contê-los. Tantas pessoas, tantas morreram. Quando Logan se lembrou da capacidade dos sentinelas de se adaptar e combater qualquer poder mutante, seu rosto se encheu de desespero. Comparados aos mutantes, os sentinelas pareciam o ápice da evolução. Logan não conseguia imaginar ninguém capaz de derrotá-los. Talvez Jim pudesse, mas... Ao ver a expressão desanimada de Logan, Xavier e os outros não conseguiram evitar franzir a testa. Mesmo que não estivessem totalmente convencidos das alegações de Logan sobre viagem no tempo, eles não podiam ignorar as implicações alarmantes. Espere um minuto, Logan interrompeu Ciclope. Você disse que sentinelas caçam humanos e mutantes da mesma forma? E o Manto Branco e o Messias? O que aconteceu com eles? A pergunta de Ciclope refletia o que Xavier e Tempestade estavam pensando. Com aqueles dois mutantes poderosos por perto, os sentinelas certamente teriam enfrentado oposição. Afinal, ambos eram mutantes de nível ômega e prováveis alvos dos sentinelas. Logan, no entanto, parecia confuso. Manto Branco? Messias? Quem são eles?
Como alguém poderia lidar com algo tão perigoso quanto os sentinelas? Pensando no futuro dominado pelos sentinelas, Logan não conseguia acreditar que qualquer mutante, não importa o quão poderoso fosse, pudesse fazer a diferença. Vendo a reação de Logan, Xavier, Ciclope e Tempestade trocaram olhares perplexos. Você perdeu a cabeça, disse Ciclope, franzindo a testa. Não se lembra deles? São mutantes nível ômega. Se eles estiverem por perto, os sentinelas não terão a mínima chance. Tempestade acrescentou. Logan congelou, seus olhos se arregalando em choque. Mutantes de nível ômega, ele repetiu incrédulo. Como mutante, Logan entendeu o significado dessa classificação. Mas como isso era possível? Mutantes de nível ômega eram extremamente raros. 2 deles existindo ao mesmo tempo? Essa constatação aumentou a sensação de desconforto de Logan. Algo estava definitivamente errado. Mesmo com sua natureza rude, Logan percebeu que algo na linha do tempo havia dado errado. Nesse momento, a expressão de Xavier ficou séria. Colocando 2 dedos na têmpora, ele perguntou: Logan, você se importa se eu der uma olhada nas suas memórias? Professor, seus poderes ainda funcionam? Logan ficou momentaneamente surpreso, mas assentiu. Pode falar, professor. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.